Bom dia a todos. Eu sou o Eduardo. Hoje a gente vai ter mais uma monitoria da matéria de Teoria Geral do Estado. E como a gente já encerrou toda a matéria na última monitoria, da semana passada, a gente já encerrou a matéria que os professores já deram até agora. A gente vai fazer uma revisãozinha com algumas questões e ir resolvendo essas questões para ficar mais fácil para vocês usarem na hora da prova. Vou espelhar aqui. Aqui, eu fiz algumas questões um simulado de questões sobre a matéria com tudo que eu já dei na última aula. Então, eu só coloquei o que eu já dei na última aula com os materiais dos professores que eles me passaram, no caso, tanto a Luísa quanto o Antônio. Então, vamos começar. A questão 1. A teoria geral do Estado tem como principal objeto de estudo. Essa questão ela é bem fácil na teoria geral do Estado. Ela é teoria geral do Estado. Então a gente sabe que não é só o Estado, não é a letra B, que é o comportamento individual, letra D, apenas a Constituição, letra E, o direito penal, que não tem nada a ver com isso. Então sobra pra gente a letra C, que é na teoria geral do Estado, a gente estuda a origem do Estado, organização e a sua finalidade também. Aqui eu coloquei a explicaçãozinha, resposta letra C. Aqui a questão quer saber o conceito básico da matéria, teoria geral do Estado. Estuda o Estado como um todo, origem, organização, finalidade, ou seja, como o Estado surgiu, como ele funciona e para que ele existe. Essa é a base do direito, porque antes de existir a lei, precisa existir um Estado. Perdão, precisa existir um Estado que cria essa lei. Esse entendimento é adotado pela doutrina clássica. Então, teoria geral do Estado é isso, é estudo do Estado em geral. Agora, a questão 2. A questão 2. Na Idade Média, o Estado era caracterizado por. A gente sabe que o Estado, na Idade Média, ele se confundia com a figura do rei. Então, a gente já consegue marcar aqui a letra C. Confusão entre o Estado e a figura do rei. Aqui, letra C. Eu coloquei a explicaçãozinha aqui da letra C. Na Idade Média, o poder ficava concentrado no rei. Não existia separação entre o Estado e o governante. O rei fazia tudo. Ele criava as leis, ele julgava, ele administrava. Um exemplo clássico que eu achei interessante trazer para vocês foi a frase. Eu coloquei aqui, isso, coloquei aqui. A frase do Luís XIV, que é: o Estado sou eu, que isso mostra que o Estado se confundia com a pessoa do rei. E essa realidade só começa a mudar na Idade Moderna. Então, hoje em dia também, graças a Deus, a gente não vê isso com a separação dos poderes. Aqui. Agora, a questão 3. Questão 3. Para a existência de uma sociedade, é indispensável, aí aqui, apenas território, apenas pessoas, relação, convivência e finalidade comum, apenas normas e apenas poder. Essa aqui também é uma questão bem facinho, que a gente sabe que a resposta é a alternativa C, porque a sociedade não é qualquer grupo de pessoas. A sociedade, ela precisa ter convivência, relação e um objetivo em comum. Por exemplo, o que eu falei na última aula, uma fila não é uma sociedade, pessoas reunidas para um show não é uma sociedade, porque não tem vínculo entre as pessoas. Já uma família ou uma empresa é sociedade, porque existe convivência e finalidade também. A questão 4, essa é legal. São elementos essenciais da sociedade. Elementos essenciais da sociedade. Letra A: território, governo e soberania. Pessoas, normas, poder e finalidade. Cultura, economia e política. Apenas normas e poder. Apenas pessoas e território. Essa aqui dá para confundir com a alternativa A, porque essa aqui é sobre o Estado, mas a pergunta é sobre sociedade. Então sobra a alternativa B.
Sobra a alternativa B, que são os elementos da sociedade. A sociedade, ela precisa de quatro elementos. São as pessoas que constituem a sociedade, as normas que têm que ser seguidas, o poder que tem que fazer seguir a norma e a finalidade, que é o bem comum, o objetivo comum. Esses são os elementos da sociedade. Agora, a questão 5 sobre os elementos constitutivos da sociedade. Essa pergunta sobre os elementos constitutivos caiu na minha prova no semestre passado e eu me confundi todo, escrevi tudo errado e eu acabei zerando a questão de elementos constitutivos. Eu confundi lá e ela era daquelas dissertativas que valia 3,5 e eu errei, perdi 3,5 da prova por conta dessa questão. Na verdade, ela era metade da que valia 3,5 e eu perdi metade dessa questão. E pesou um pouquinho para a nota. Mas é uma matéria bem tranquila. Aqui, ó. São os elementos constitutivos da sociedade. Assinala a alternativa correta. Materiais correspondem às normas e ao poder. Formais correspondem às pessoas e ao território. Finais correspondem aos objetivos da sociedade. Materiais correspondem às finalidades e formais correspondem apenas à cultura. Então, como eu disse na última aula, a resposta é a letra C, porque os finais são os que correspondem aos objetivos da sociedade. Aqui. É, aqui entra uma divisão mais aprofundada, assim, da matéria. Os materiais são as pessoas e o território. Os formais são as normas e o poder. E os finais são os objetivos finais da sociedade, como o bem comum, como eu tinha dito. Essa classificação é usada pela doutrina para explicar melhor como a sociedade se estrutura. Então é basicamente isso. Os finais correspondem aos objetivos finais da sociedade, como o bem comum, qual é o objetivo da sociedade. São os finais. É basicamente isso. Agora a questão C. A teoria orgânica da sociedade afirma que a sociedade não possui organização, a sociedade funciona como um organismo vivo, o indivíduo deve ser totalmente livre, não há necessidade de normas, ou o Estado deve ser inexistente. Na última aula eu falei bastante sobre isso, sobre a teoria orgânica. A teoria orgânica, ela é uma metáfora a um organismo. Organismo. Ela se confunde com isso. E isso quer dizer que é a letra B aqui. Letra B. A teoria orgânica compara a sociedade a um corpo humano. Cada pessoa tem uma função, como se fosse um órgão do corpo humano. Cada órgão tem uma função. E é essa a ideia dessa teoria. O problema é que, se ela é levada ao extremo, ela pode justificar regimes totalitários, porque coloca o todo acima do indivíduo. Então, ela tem um problema grande que é o totalitarismo. Ela pode levar a ele. Aí, a outra teoria que a gente tem, além dessa, é a mecânica, a teoria mecânica da sociedade. E essa pode levar ao totalitarismo aqui. Então, se a alternativa letra C, da letra 6, ó, da questão 6 pode levar ao totalitarismo, então a gente já pode eliminar essa letra D. Porque ó, a teoria mecânica da sociedade pode levar ao equilíbrio social, à democracia, à anarquia e à sociedade e à soberania popular. É, no caso, é a letra C. Do mesmo jeito é, que a teoria orgânica pode levar ao totalitarismo, a teoria mecânica pode levar à anarquia. Por quê? Aqui. Resposta é a letra C. Por quê? Porque a teoria mecânica vê a sociedade como indivíduos isolados, cada um vive por si. O problema disso é que ela pode gerar anarquia, ou seja, ausência de ordem. Aqui ela quer dizer que cada um vive por si, cada um no seu quadrado. Então esse é o problema dela, ela pode levar à anarquia. E por fim, a última teoria é a teoria eclética da sociedade. A teoria eclética, ela pega um pouco de cada teoria, ela pega o melhor de cada uma. Então, aqui, ó. A teoria eclética da sociedade defende apenas o controle estatal, defende a ausência de normas,
busca equilíbrio entre ordem e liberdade, elimina o Estado ou defende a anarquia. Então, já sabe que defender a anarquia não. Então, obviamente, é a letra C. Busca o equilíbrio entre a ordem e a liberdade. Ela é um meio termo entre as duas. A teoria eclética, ela mistura as duas. Ela defende o equilíbrio entre a ordem e a liberdade. E é a mais aceita hoje, principalmente no Estado democrático de direito. Ela é a mais aceita para a democracia. Agora, a questão 9 sobre cultura. A cultura pode ser definida como instintos naturais, apenas religião, conjunto de criações humanas da sociedade, apenas leis, ou fenômeno animal. Isso aqui também tá bem facinha. É obviamente a questão C, porque a cultura é tudo o que o ser humano cria vivendo em sociedade. Costumes, valores, linguagem, e diferencia-se dos animais, que agem por instintos. O ser humano cria cultura e transmite isso ao longo do tempo. Agora, a questão 10, uma das matérias mais importantes também, que caiu na minha discursiva do meu primeiro ano, que é a diferença de Estado e nação. Aqui. Estado é cultura e nação é político. Ambos são iguais. Estado é político, jurídico e nação é cultural. Nação possui soberania. Estado não possui território. Então aqui a gente sabe que o Estado, um dos elementos para constituir o Estado é o território. Então a gente pode eliminar essa. O Estado é cultura e nação é político. Isso aqui é o contrário do que a gente está querendo. Ambos são iguais. Não, a gente sabe que eles se diferenciam. Então sobra a alternativa C. Estado é político, jurídico e nação é cultural. É, essa foi a questão número 10. Ela é, é basicamente isso mesmo. Um exemplo clássico são os ciganos, que eles são uma nação sem Estado, porque eles têm os elementos para construir uma nação, mas não para construir um Estado. A nação ela está voltada muito mais para a cultura, enquanto o Estado ele é um, é, um elemento político jurídico. Para ter um Estado, a gente precisa de um governo, a gente precisa de um território, de soberania, enquanto para a nação a gente não precisa disso. É basicamente isso. Por isso se diferenciam. Na última monitoria, eu explico certinho. Se você está estudando para a prova, eu aconselho que você assista primeiro a outra monitoria e depois venha assistir aqui resolvendo as questões, que vai estar tudo fresquinho na cabeça, vai ser bem mais fácil. Agora, eu coloquei algumas questões dissertativas também, que tá misturado. Tem mais também dessas de múltipla escolha, as objetivas, e tem mais dissertativas também. Aqui. Questão 1, dissertativa. Explique um conceito da sociedade e seus elementos. É, Aí eu respondi aqui. A sociedade pode ser definida como um conjunto de indivíduos que convivem de forma organizada e estabelecem relações com o objetivo de alcançar fins comuns. Para que exista sociedade, não basta apenas a reunião de pessoas, sendo necessário que haja interação, convivência contínua e um propósito compartilhado. Os elementos essenciais da sociedade são as pessoas, que constituem o grupo, as normas que regulam a convivência, o poder, que garante o cumprimento dessas normas, e a finalidade, que representa o objetivo comum. Essa estrutura é fundamental para evitar o caos social e garantir a ordem. Eu... Essa questão, ela é bem importante para a matéria, e também é bem tranquila. A sociedade ela pode ser definida como um conjunto de indivíduos que convivem de forma organizada e mantêm relações entre si, com o objetivo de alcançar um fim comum. Não basta apenas uma reunião de pessoas para constituir uma sociedade. É basicamente isso. Essa estrutura é fundamental para evitar o caos social e garantir a organização da vida em sociedade. Agora, a questão número 2. Diferencie Estado e nação. Como eu tinha falado, essa parte é muito importante. Deixei a resposta aqui, mas basicamente o Estado é uma organização política e jurídica composta por território, povo e governo,
que exerce soberania sobre determinado espaço. Ele possui estrutura formal e é responsável pela criação e aplicação das leis. Esse é o Estado. Agora, falando sobre a nação. Nação é um conceito cultural relacionado à identidade de um povo, envolvendo elementos como língua, costumes, tradições e história. Ou seja, o Estado ele tem uma natureza política, enquanto a nação tem uma natureza cultural. E como eu já tinha dito, um exemplo claro é os ciganos, que eles são uma nação e não são um Estado. Perfeito. Agora, a questão 3 explica a teoria orgânica, mecânica e eclética da sociedade. É, A teoria orgânica, vamos começar falando dela. A teoria orgânica, ela entende a sociedade como um organismo vivo, semelhante ao corpo humano, no qual cada indivíduo exerce uma função. Essa visão valoriza a organização, mas pode levar ao regime totalitário, pois prioriza o todo indeterminado do indivíduo. Então, basicamente, a teoria orgânica, ela vê como se cada indivíduo fosse um órgão e o Estado fosse o corpo humano. Então, basicamente, cada órgão é necessário para o corpo humano, cada órgão tem sua função, e cada indivíduo teria sua função em relação ao Estado. Basicamente, é isso. Agora, a teoria mecânica. Teoria mecânica, por outro lado, vê a sociedade como um conjunto de indivíduos independentes. Então, essa visão pode levar à anarquia, caracterizado pela ausência de ordem. A teoria mecânica ela é basicamente o contrário da teoria orgânica. A teoria mecânica ela vê cada um por si. Até o Antônio brinca em sala de aula, ele fala cada um no seu quadrado. Teoria mecânica é isso, basicamente é isso. Enquanto a teoria eclética, ela é uma mistura dos dois. Ela busca equilibrar essas duas posições, defendendo que a sociedade precisa tanto de organização quanto de liberdade individual. Por isso, é a teoria mais aceita atualmente, especialmente nos estados democráticos de direito, como o Brasil, por exemplo. E aqui está a resposta montadinha. A teoria orgânica compara a sociedade a um organismo vivo, no qual cada indivíduo desempenha uma função, podendo levar ao totalitarismo, se houver excesso de controle estatal. A teoria mecânica entende a sociedade como um conjunto de indivíduos independentes, o que pode perdão, gerar desorganização e anarquia. Já a anarquia, perdão, tá difícil. Já a teoria eclética busca equilibrar essas duas visões, defendendo que a sociedade precisa tanto de organização quanto a liberdade, sendo a mais aceita atualmente. Explique o conceito de cultura. A cultura, basicamente, ela pode ser definida como conjunto de valores, costumes e conhecimentos, crenças e práticas desenvolvidas pelo ser humano ao longo da convivência em sociedade. E a cultura possui caráter evolutivo e comutativo, ou seja, cada geração acrescenta novos elementos aos que já foram construídos anteriormente. Ela é essencial para a identidade de uma sociedade. Então, basicamente, a cultura é aquilo que a sociedade constrói ao longo do tempo. E ela vai se mudando, as sociedades atuais vão acrescentando coisas à cultura anterior. Aqui, ó, a resposta prontinha. A cultura é o conjunto de valores, costumes, conhecimentos e práticas desenvolvidas pelo ser humano ao longo da convivência em sociedade. Diferentemente dos animais, que agem por instinto, o ser humano é capaz de criar, transmitir e transformar a cultura, que possui caráter evolutivo e acumulativo. A cultura é essencial para a identidade de uma sociedade e influencia diretamente o direito e a organização social. Perfeito. Agora, explique o conceito de poder e sua importância. Essa é interessante. É, O poder pode ser definido como a capacidade de impor a própria vontade, mesmo diante de resistência de outras pessoas. Ele é essencial para a organização da sociedade, porque ele garante o cumprimento das normas. Sem poder, as regras não seriam efetivas, e o que poderia levar ao descontrole social.
No Estado moderno, o poder é regulado pela Constituição, que estabelece limites para evitar abusos. É isso, então, o conceito de poder. E o poder, ele pode ser definido, aqui é a resposta pronta. O poder pode ser definido como uma capacidade de impor a própria vontade, mesmo contra a resistência de outros. Ele é essencial para a organização da sociedade, pois garante o cumprimento das normas. Sem poder, as regras não seriam efetivas, levando à desordem social, o que eu acabei de falar. No Estado moderno, o poder é limitado por normas jurídicas, especialmente pela Constituição Federal, que estabelece mecanismos para evitar abusos. Agora aqui, voltando para as dissertativas não, perdão, para as de múltipla escolha, as objetivas. A questão de número 11, sobre o poder social. O poder social pode ser compreendido como o poder exclusivo do Estado, a capacidade de influência nas relações sociais, o poder jurídico formal, o poder militar apenas e a soberania estatal. A questão 11, obviamente também, é a letra B, a capacidade de influência nas relações sociais. O poder social é a influência nas relações do dia a dia. Ele não precisa da lei. Por exemplo, um líder comunitário, um pai, um professor, eles não precisam de lei para falar que eles têm poder acima de você. Mas eles têm, a gente sabe que eles têm. É isso. Questão 11 é isso. Aqui, alternativa B. Agora a questão 12. Deixa eu passar ela aqui para baixo para ficar mais fácil. Questão 12. O poder político é caracterizado por ser exercido apenas por indivíduos, não possuir relação com o Estado, ser exercido pelo Estado por meio de suas instituições, ser inferior ao poder social, ser inexistente no Estado moderno. O poder político a gente sabe que com certeza não é a letra E já. É a letra C, ser exercido pelo Estado por meio de suas instituições. O poder político é o poder do Estado, exercido por suas instituições. Está organizado na Constituição Federal, que define o Estado, que define como o Estado pode exercer esse poder. Então é na Constituição que está como o Estado deve exercer esse poder. Vocês vão ver isso mais em Direito Constitucional 1, no segundo semestre, com o Antônio Sávio, aqui. Letra C. Pois o poder político é aquele exercido pelo Estado por meio de suas instituições, como o executivo, legislativo e judiciário. Ele possui caráter institucionalizado e meu Deus, e é regulado juridicamente, especialmente pela Constituição Federal, que organiza a estrutura do poder estatal e define suas competências. Então, é isso. Questão 12 é isso. Poder estatal, poder político, é isso. Agora a questão de número 13. A soberania pode ser definida como o poder limitado dos cidadãos, poder máximo do Estado, poder cultural da sociedade, poder econômico ou poder religioso. A soberania é o poder máximo do Estado. Resposta é a letra B, alternativa B. Esse está no artigo 1º da Constituição Federal. Aqui, ó. O artigo 1º da Constituição Federal, como um dos fundamentos da República. Mas a gente sabe que ela não é absoluta. Aqui, ó, a alternativa está correta é a letra B, pois a soberania representa o poder supremo do Estado, sendo a autoridade máxima dentro do seu território. No entanto, no Estado contemporâneo, essa soberania não é absoluta, pois encontra limites no direito, especialmente na Constituição e em normas internacionais. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 1º, estabelece a soberania como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Questão número 14. A legitimidade do poder. A legitimidade do poder está relacionada a o uso da força, imposição do poder, a aceitação do poder pela população, a ausência das leis e a economia. A resposta é a letra C, a aceitação do poder pela população.
Porque de nada adianta a gente ter um poder se o poder não é legítimo, se o poder não é aceito pela população. Então não adianta você ter um poder e não ter aceitação dele. Aqui, ó. A legitimidade acontece quando o poder é aceito pela população. No Brasil, isso acontece principalmente pelo voto, previsto pelo artigo 14 da Constituição. Aqui. A alternativa que está correta é a letra C, pois a legitimidade do poder decorre da aceitação por parte da sociedade. Em um Estado democrático de direito como o Brasil, essa legitimidade se manifesta principalmente por meio do voto, conforme previsto no artigo 14 da Constituição. O poder não se sustenta apenas pela força, mas sim pela confiança e reconhecimento da população. Então não adianta o Estado ter força, mas ele não, o povo não aceitar ele. Senão vai acontecer igual está acontecendo nos países do Oriente Médio, onde o Estado diz uma coisa, mas o povo não aceita e se revela contra o Estado. E questão de número 15. A divisão dos poderes tem como principal finalidade concentrar o poder, essa a gente sabe que não, evitar abusos de poder, eliminar conflitos sociais, substituir a soberania e criar desigualdade. Essa aqui também a gente já sabe que não. Essa, obviamente, é a letra B, evitar abusos. O poder é dividido basicamente para isso. O poder é dividido para evitar abusos de poder, para o poder não ficar concentrado em apenas uma mão. Ele é dividido. Aqui. Resposta é letra B. A alternativa correta é a letra B, pois a divisão dos poderes busca evitar a concentração de poder nas mãos de uma única autoridade, prevenindo abusos. Essa ideia foi desenvolvida por Montesquieu e está consagrada no artigo 2º da Constituição Federal, que estabelece a separação entre legislativo, executivo e judiciário, garantindo o equilíbrio do controle entre eles. Atualmente, a gente tem esses três poderes no Brasil, mas a gente já teve outros também, como o poder moderador. Mas essa história é para constitucional. O poder legislativo, questão 16, tem como principal função legislativo, a. Julgar, executar leis, criar leis, administrar o Estado, aplicar sanções. A função típica, a função típica do poder legislativo é letra C, criar leis. Essa é a função típica aqui. Letra C, pois o Poder Legislativo tem função de elaborar leis no Brasil. Essa função é exercida pelo Congresso Nacional, conforme previsto na Constituição Federal. A criação das leis é essencial para a organização da sociedade e para o funcionamento do Estado. Então, a função típica do Poder Legislativo é criar leis. Basicamente é isso. A 17 não foi ainda, né? Não. O poder executivo é responsável por criar leis, já sabe que não, que já foi, julgar conflitos, executar as leis e administrar o Estado, apenas fiscalizar ou exercer a soberania popular. A número 17, poder executivo. Poder executivo, quem são? Presidente da República, governador do Estado, prefeito municipal. E qual é a função deles? A função desses, que eu acabei de citar, é executar as leis e administrar o Estado. Aqui está falando do Estado, no caso, porque é o poder executivo, o cargo máximo é o presidente da República. Então, aqui está falando sobre o presidente da República. Então, é administrar o Estado. Letra C. A alternativa correta é a letra C, pois o poder executivo tem a função de aplicar as leis e administrar o Estado. Essa função é exercida pelo presidente da República, governadores e prefeitos, conforme a organização federativa prevista na Constituição Federal. Então, o legislativo criar leis, o executivo executar as leis e administrar o Estado. E questão de número 18. Deixa eu passar lá para baixo. Mais fácil. E tá. Pronto. Poder judiciário. Já foi o legislativo, o executivo e agora o último, o judiciário. Tem como função criar leis. A gente já sabe que não, que a gente já viu. Administrar o Estado. A gente sabe que não também, porque a gente já viu. Então já corta essas duas. Julgar e aplicar leis. Elaborar políticas públicas e executar normas.
Qual que sobra? Julgar. Poder judiciário é julgar. Poder judiciário basicamente é isso. São os juízes, os desembargadores. A alternativa correta é a letra C, pois o Poder Judiciário é responsável por interpretar e aplicar as leis, resolvendo conflitos. Essa função garante a justiça e a segurança jurídica, sendo fundamental para o Estado de Direito, com certeza. Agora a questão de número 19, a penúltima das objetivas. As sociedades necessárias são aquelas de participação voluntária, necessárias, hein? De participação voluntária, que não possuem finalidade, em que o indivíduo nasce inserido, sem organização e baseadas em contrato. A gente viu dois tipos de sociedades, as necessárias e provavelmente a questão 20 é da outra, das contingentes. Então, a gente sabe que nas necessárias, a diferença das duas é que uma você nasce inserido e a outra você escolhe fazer parte dela. A necessária é aquela que é, você já nasce nela. Você já nasce inserido nela. Então, aqui, ó, o que um indivíduo nasce inserido, questão de a resposta de letra C. Aqui. A alternativa correta é a C, pois as sociedades necessárias são aquelas das quais o indivíduo faz parte, independentemente da sua vontade, como a família e o Estado. Essa classificação é tradicional na doutrina e ajuda a compreender a estrutura social. E agora, a gente sabe que são duas sociedades. Uma delas é a necessária, que você nasce inserido, que a gente acabou de responder. A outra são as sociedades contingentes. Se uma você nasce inserido e elas são o contrário uma da outra, quer dizer que essa daqui vocês escolhem fazer parte delas. Elas são caracterizadas por serem escolhidas pelos indivíduos. Então, basicamente, é isso. Uma é o contrário da outra. Alternativa C. Pois as sociedades contingentes são aquelas em que a participação é voluntária, como empresas e associações, por exemplo, diferentemente das necessárias. Elas dependem da escolha individual. Você não nasce inserido nelas. Você não nasce fazendo parte de uma empresa e fica fazendo parte dessa empresa. Então é isso. Aqui a gente encerra as objetivas e vamos continuar com as dissertativas. Já foram 5 dissertativas, faltam agora continuando nas 6. Explique os elementos constitutivos da sociedade. Só um minuto para beber uma água. Aqui. Os elementos constitutivos da sociedade são divididos em materiais, formais e finais. Os elementos materiais correspondem às pessoas e ao território, que formam a base da sociedade. Os elementos formais é, são as normas e o poder, responsáveis por organizar a convivência. Já os finais dizem respeito aos objetivos da sociedade, especialmente o bem comum. E é isso. Agora a resposta pronta está aqui. Os elementos constitutivos da sociedade são classificados em materiais, formais e finais. A gente precisa guardar isso: materiais, formais e finais. E cada um deles. Começando com os materiais. Os materiais correspondem às pessoas e ao território, que formam a base da sociedade. Então, materiais são as pessoas e o território. Material, tá aqui, material, você consegue pegar aqui o território e as pessoas. E agora, os formais. Os formais são as normas e o poder, responsáveis por organizar a convivência e garantir o cumprimento das regras. Os formais são as leis que você tem que seguir, são as normas, é o poder do Estado. Já os elementos finais, os finais, referem-se aos objetivos da sociedade, especialmente o bem comum. Essa divisão é importante para compreender a estrutura social de forma mais aprofundada. Então, basicamente é isso: materiais, pessoas, território; formais, normas e poder; finais, objetivo da sociedade. Basicamente é isso. Agora, explique o poder social. Poder social. O poder social é aquele que se manifesta nas relações do dia a dia, baseado na influência, no reconhecimento.
ele não depende necessariamente de normas e pode ser exercido por líderes, por família ou por grupos sociais. Esse tipo de poder é importante porque ele mostra que a organização social não depende apenas do Estado. É isso. Poder social é isso. Agora a resposta pronta. Poder social é aquele que se manifesta nas relações entre indivíduos e grupos dentro da sociedade, sem necessariamente estar institucionalizado. Ele se baseia na influência, no respeito ou na autoridade moral, sendo exercida de forma espontânea. Esse tipo de poder é fundamental para a organização social, pois nem todas as relações dependem de intervenção do Estado. Então, o poder social é o poder do seu pai, poder da sua mãe sobre você, poder do seu tio, poder do seu professor sobre você. Não está na lei, mas a gente sabe que a gente tem que seguir aqui. Agora, diferente do poder social, poder político é o poder exercido pelo Estado por meio de suas instituições. Ele é formalizado juridicamente e regulado pela Constituição. Esse poder é responsável pela criação, aplicação e interpretação das leis, garantindo a organização da sociedade e a manutenção da ordem. Então, na Constituição está quem vai exercer esse poder, quem vai exercer o poder político. E ele é o contrário do social. Ele está na lei, ele está na Constituição. Isso aqui não. É isso a diferença dos dois. Explique a soberania e os seus limites. A soberania é o poder máximo do Estado, sendo a autoridade suprema dentro de seu território. No entanto, no Estado moderno, essa soberania não é absoluta, pois encontra limites no ordenamento jurídico, especialmente na Constituição Federal e também em normas internacionais. Além disso, fatores sociais e políticos também limitam o exercício do poder estatal. Então, a Constituição, quando quando a Constituição garante os nossos é, direitos fundamentais, ela limita o poder do Estado. O Estado não pode fazer o que ele quiser, o que ele bem entender com os indivíduos. Agora, explique a legitimidade do poder. Deixa eu passar para baixo só para ficar mais fácil. Eita, aqui, aqui. A legitimidade do poder ocorre quando ele é aceito pela população. No Estado Democrático de Direito, essa aceitação se dá principalmente por meio do voto, conforme previsto na Constituição Federal. A legitimidade do poder é essencial para a estabilidade do poder, pois sem aceitação, o poder tende a ser contestado. É isso. Se o poder não for aceito, as pessoas vão contra ele. E agora, explique a importância da divisão dos poderes. Esse aqui é muito, 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 muito importante. A divisão dos poderes é fundamental para evitar abusos e garantir o equilíbrio do Estado. Ao separar as funções entre legislativo, executivo e judiciário, impede-se impede-se a concentração do poder. Essa ideia está prevista no artigo 2º da Constituição Federal e é essencial para a democracia. Imagine só se um só desses, vamos supor que só o executivo tivesse o poder de julgar, de criar as leis, de administrar as leis, ia ser o poder todo em uma mão só. A gente ia voltar para a época dos reis. Os reis faziam isso, os reis faziam o que eles queriam. Eles criavam as leis, eles descriavam as leis, eles faziam o que eles queriam. E hoje, depois dos tempos modernos, a gente viu que está errado. Não pode ter o poder numa mão só. Então a gente divide ele em três: executivo, judiciário e legislativo. E aqui, explicando cada um deles. O legislativo. O legislativo tem como função elaborar as leis. Ele representa a vontade popular que atua na criação de normas que regulam a sociedade. No Brasil, essa função é exercida pelo Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e os senadores federais. Os senadores são quem defendem a vontade do Estado e os deputados a vontade do povo. Explique a função do executivo. O poder executivo é responsável por administrar o Estado e executar as leis.
Ele implementa políticas públicas e garante o funcionamento da máquina estatal, sendo exercido pelo presidente da República, governadores e prefeitos municipais. Agora, por último, o judiciário. O poder judiciário tem a função de julgar conflitos e aplicar a lei aos casos concretos. Ele garante a justiça e a segurança jurídica, sendo essencial para o Estado de Direito. Então, o judiciário são os juízes e os desembargadores. Agora, explique a relação entre sociedade e o direito. O direito surge da necessidade de organizar convivência social. Onde há sociedade, há normas que regulam comportamentos, garantindo ordem e justiça. Assim, o direito é produto da vida em sociedade. Então, sem direito, não tem como ter uma sociedade. Uma sociedade sem direito vai virar uma bagunça. Basicamente é isso. Explique a importância do poder para a sociedade. O poder é essencial para garantir o cumprimento das normas. Sem ele, as regras não teriam eficácia, levando ao caos. O poder assegura a ordem social. Então, é isso, mais ou menos o que eu acabei de falar. Se não tiver poder, ninguém vai querer seguir as normas. Então, a gente precisa do poder para impor as normas. E sem o poder, as regras não vão ter eficácia. Ninguém vai querer é, seguir as regras só porque falaram que tem que seguir as regras. Porque eles impõem que a gente tem que seguir as regras. Você usa o cinto de segurança, por quê? Porque você vai levar multa ou porque você quer proteger a sua vida? 80% das pessoas usam cinto de segurança do carro só porque é lei, porque tá na lei, porque a gente vai levar multa se a gente não usar o cinto de segurança. Não é para proteger a nossa vida. Se não fosse lei, ninguém estaria usando cinto. Se não fosse lei usar o capacete, ninguém usaria o capacete. Agora explique o conceito de autoridade. Autoridade é a capacidade de influenciar e ser obedecido com base no respeito e reconhecimento, diferente do poder, que tem que ser imposto. A autoridade é o que o seu professor tem, ele não tem que impor poder sobre você. E você tem respeito por ele. O seu pai, você tem respeito por ele. É isso. Explique a diferença entre poder e a autoridade. O poder está relacionado à imposição de vontade, enquanto a autoridade se baseia no reconhecimento e respeito. A autoridade é mais legítima e estável. E finalizando, explique o conceito de Estado. Estado é uma organização política e jurídica composta por povo, território e governo, exercendo soberania. Ele é responsável pela criação e aplicação das leis. Então, o Estado é uma organização política e jurídica. E para ser um Estado, a gente precisa dos elementos: povo, território, governo e soberania. E agora, para finalizar, explica a importância da teoria geral do Estado. A teoria geral do Estado é importante porque fornece a base para o estudo do direito, permitindo compreender o funcionamento do Estado e sua relação com a sociedade. E com essa, a gente finaliza todas as questões, tanto as dissertativas como as objetivas. E eu não sei se vocês já tiveram a prova ou ainda não, mas é uma bem tranquilo, é uma prova bem tranquilo. Vocês já tiveram as primeiras provas e é um jeitinho puxado, né? São duas questões dissertativas valendo 7 e 20 questões valendo 0,15 cada uma. Mas é bem tranquilo, dá para ir bem. Aqui tem tudo que vai cair na prova. A aula um e a aula 2 de vocês. E é isso. Muito obrigado. Qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp, pode me procurar na faculdade. É, O que vocês precisarem, eu vou estar aqui para responder. Muito obrigado, boa sorte. E é isso. Muito obrigado.